galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Gi e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a prova da Federal do Paraná, a UFPR. Neste ano, em 2022, a prova vem com uma fase única, como você já deve saber, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa prova que assusta tantos alunos, que dá tanto medo em tanta gente. Hoje nós vamos fazer uma análise, do que tem que ter, e eu já adianto para você, se você está esperando fazer a UF do mesmo jeito que você faz o Enem, está errado. Porque a UF tem uma banca diferenciada e a prova se chama Compreensão e Produção de Textos não é à toa, tem um motivo, porque você precisa ler, interpretar, compreender para aí sim conseguir produzir. Então vem comigo, a gente vai analisar uma prova aí feita pela banca UFPR para você entender. Talvez você já até tenha visto outras provas, é interessante você conhecer porque é meio parecido, Se você acompanha os textos de opinião, os textos dissertativos argumentativos já solicitados pela banca da UF, você vai perceber que eles têm um jeito meio parecido de ser cobrado, então vai ficar mais fácil de você entender. E claro, quem me conhece sabe que eu sou da prática, então eu vou pedir muito para você praticar, Aproveite essa semana aí que nós temos e pratique. Tente entender essa estrutura, porque é um texto menor, é um texto que solicita que o aluno tenha realmente uma capacidade de resumir, de ser direto ao ponto, de conseguir ser claro, coeso, coerente, em um texto menor. Então, me acompanha aí e vamos dar uma olhadinha na análise de um dos textos da UF. Então, galera, peguei aqui um texto, de 2016, 2017, mas que é muito parecido ainda com o estilo de prova atual, Um estilo bem interessante, bem parecido e que mostra que a UF tem uma certa tradição, com relação a como cobrar o tema da redação. Nós temos aqui um tema polêmico, E que a galera que viu isso aqui já pensou, socorro, O que eu vou falar sobre isso? Tínhamos um texto, então, sobre esquerda, direita ou centro, um texto longo, Um texto que tem bastante conteúdo, bastante informação. Qual é o primeiro passo, gente? Ler, E ler mais de uma vez. Como assim ler mais de uma vez? É preciso ler com muito cuidado, gente. A prova da UF, como eu já comentei com vocês, é compreensão e produção de texto não é à toa. Você precisa ler tudo isso aqui, identificar, entender tudo que está escrito aqui. Caso você não entenda, caso você não consiga, de fato, entender o sentido real do texto, você não conseguir mostrar essa compreensão, a sua nota vai cair lá embaixo, Então, a primeira coisa, antes de se preocupar com o que você vai falar, com o que você vai escrever, leia. Leia uma vez, leia duas vezes, leia três vezes, leia quantas vezes forem necessárias para você entender o que está sendo abordado aqui. Numa primeira leitura, é o primeiro contato, é muito superficial. Dificilmente você vai conseguir entender tudo logo de cara. Então tenha muito cuidado, tenha muita atenção com isso também, E então a gente não vai ler esse texto juntos agora, porque senão vamos demandar muito tempo. Vou deixar para vocês como tarefa isso aí, para vocês fazerem em casa, lerem, relerem, entenderem o que está sendo escrito aqui. E aí, vamos ler essa parte aqui, que esta parte, logo depois, ela é muito importante. Antes, já que eu me lembrei aqui, agora que eu estava olhando aqui, lembrem-se sempre de cuidar. Qual é o título, ok? E aí o autor, às vezes o autor pode estar aqui, ou como está aqui embaixo, Muitas vezes, em muitos casos da prova da UF, vocês precisam citar o autor do texto. Então, se isso acontecer com vocês, encontrem a fonte ou aqui embaixo ou lá em cima para vocês conseguirem citar, E olha só o que a prova pedia. Segundo o autor, o maior acesso à informação modificou a participação das pessoas no debate a respeito da política. Escreva um texto explicitando como o autor caracteriza o cenário atual no tocante a essa participação e, com base na distinção que ele faz entre os diferentes posicionamentos políticos, defina em qual deles você se enquadra. Gente, presta atenção no que você tinha que trazer. Escreva um texto explicitando como que o autor, caracteriza, como que o autor considera essa questão dos conceitos, O que significa? Significa que você precisa citar o autor, ok? Você precisa, com certeza, citar o que ele está falando aqui, E aí é com base na distinção que o autor faz, presta atenção. Com base na distinção que o autor faz, você vai definir em qual você se enquadra. E aqui um erro muito comum, a galera não queria se comprometer, nem dizer que era esquerda, nem dizer que era direita, colocava centro, mas não entendia o que era centro. Cuidado, leia, estava escrito lá no texto o que significa dizer que você era de centro, e se você não entendeu, muitas vezes você ia se encaixar como aquele sujeito que tanto faz, Então, cuidado aí, porque às vezes querer ficar no meio termo, não querer se comprometer é pior, O que você tinha que fazer então? 10 a 12 linhas,
ter a sua posição e justificar a posição que você tem. Gente, o que acontece na maioria dos textos da UF, tá? Uma estruturazinha assim para vocês entenderem. Você precisa contextualizar, né? E assim como aconteceu na última prova, na prova 2020-21, o que você precisa fazer? Citar o texto base, ok? É preciso citar aquele texto, tá? Muitas vezes, claro, podem haver exceções que a UF não peça, mas ele pede muitas vezes para você encontrar a tese e os argumentos do autor. E isso aqui já caracteriza um critério, né? Um somativo das notas de vocês. Então cuidem com isso. Vocês têm que identificar sucintamente, não é para escrever um textão gigantesco, tá? Porque senão não vai dar certo também. Então contextualizar citando isso. E ó, esquece a fórmula do Enem, que você precisa fazer alusão, que você precisa colocar Constituição Federal, que você precisa colocar uma frase do Bauman, sei lá. Esquece, tá? A UF não exige isso. A UF quer compreensão. Então ela quer ver como você compreendeu isso aqui. Logo depois que você contextualiza, você se posiciona, né? E aí você precisa ter uma posição clara e definida, tá? Não queira ficar em cima do muro. Não queira achar assim, eu vou defender que sim, que não, enfim, tá? Cara, todo mundo percebe quando a pessoa tá ali meio que na dúvida. Então, por favor, se posicione, tá? E encontre argumentos do teu dia a dia, sabe? Você pode, claro, se você quiser usar um argumento, né, de uma constituição ou algo assim, mas até argumentos do dia a dia, questionamentos, coisas reais, que são de consenso geral já serve, né? Você salientar que existem milhões de pessoas desempregadas no cenário atual e que isso motiva você a ter o posicionamento que você tem, ok, já pode servir argumento, né? Essas justificativas aí servem, né? Também vem para dentro do texto de vocês. E aí você conclui, né? O que eu sugiro vocês dividirem o texto aqui? Dividir o texto em 2 parágrafos, tá? Já vi esses 2 parágrafos sendo divididos de muitas formas. Já vi sendo divididos em essa parte aqui, né, da tese dos argumentos do autor em um parágrafo e a opinião e as justificativas no outro. Já vi tudo misturado, mas cuide com o tema, né? Quando você perceber que tá na hora, que você tá trocando de assunto, que você precisa dar um encerramento para um para começar outro, divida. Não tem como eu dizer para vocês assim, ó, encerre exatamente aqui, porque não existe um modelo pronto para UF. Como eu já comentei para vocês, não existe um modelo pronto, tá? Então não adianta querer se basear e deixar aquilo perfeito, porque varia. Varia porque esses pontinhos aqui, ó, eles variam. Hoje eles pediram isso, mas pode ser que amanhã eles não peçam. Então varia muito, tá? Preste muita atenção nos pontinhos. O texto modelo que eu trouxe para vocês aqui dessa proposta, ele vem em um parágrafo só, tá? E tá errado por eu fazer isso? Não, tá? Não, muito pelo contrário. Depende muito do contexto, como eu comentei com vocês. Depende do contexto em que se encaixa o texto, tá? Vamos ler então juntos esse textinho aqui e eu vou grifando algumas partes que eu considero relevantes para vocês entenderem aí. Ó, já começa se posicionando. Isso é interessante, principalmente num tema polêmico como esse que a galera tenta não se comprometer, né? Já começa se posicionando aí. E aí fala o seguinte: defino-me assim com base nos conceitos apresentados por Leonardo Antunes em artigo no site jornalja.com.br. Conforme o autor, manifestar-se politicamente aqui no Brasil é prática recente, advinda do maior acesso a informações e da facilidade de externar posicionamentos conferidas pelas redes sociais. E é a essa falta de costume de dialogar sobre política e a equívocos conceituais que Antunes atribui os confrontos nos debates. Na visão do autor, não existe uma definição única do que é ser de direita ou de esquerda. Para tentar esclarecer esses conceitos, ele divide em 2 tipos os indivíduos de centro: os que têm postura moderada em todas as questões e os que têm inclinações mistas, sem o desejo de ver mudanças ou permanências. Ser de direita, porém, significa, conforme o autor, posicionar-se a favor da estrutura vigente e lutar para mantê-la, enquanto ser de esquerda representa uma tentativa de promoção de alterações em benefício da coletividade. Diz respeito à não conformidade ao status quo nacional. Eis a razão por que me afirmo de esquerda. Como aceitar que um país que produz alimentos para 1 milhão de pessoas e tenha mais de 10 milhões de famintos? Como aceitar que um professor graduado receba em média R$3.000 por mês, enquanto um deputado federal sem formação alguma 10 vezes mais? Tento usar a minha voz e meu voto para alterar situações de desequilíbrio como essas. Gente, olha só. Olha só como ele deixa bem claro de quem ele está falando, né? Ele coloca aqui, Antunes atribui, ele divide, né? Então, assim, o que ele traz? Vários momentos ele diz o que o autor tá falando. Ele não diz que é uma opinião assumida dele, é uma opinião do autor. E aí aqui embaixo, ó, nessa parte finaleira, ele traz o posicionamento dele. Claro, o posicionamento dele já estava aqui, mas aqui ele reafirma e justifica, tá?
Conseguem perceber que não é necessária aquela estrutura rígida do Enem, que a gente fala, olha, coloca ali, coloca a fonte, coloca tudo. Não tem essa estrutura, tá? Então eu quero que vocês cuidem muito com isso. Lembrando para o UF, esquece o modelo pronto, tá? Não existe. O que existe é prática. E ainda dá tempo de praticar. Então, o que eu sugiro para vocês? Peguem as provas de anos anteriores, tanto da UFPR como da Campo Real, né? A Campo Real é uma prova aí do Guarapuava que também é elaborada pela UF, é o mesmo estilo. Olhem também as provas da UP. A prova da Campo Real é ainda mais estilo UFPR, sabe? A da UP tem algumas diferenças, assim, mas eu sugiro que vocês olhem muito da Campo Real, porque é muito semelhante, tá? E façam essas propostas, façam esses textos. Fazendo, vocês vão conseguir identificar o que precisa ser alterado. Ok? E aí, gostou da análise? Curte aí, comenta, deixa suas dúvidas nos comentários, segue a gente no Instagram, @amoredação, pra gente poder te ajudar mais ainda em outras provas, vestibulares ou mesmo na língua portuguesa. Aproveitando aqui para dar umas dicas finais pra você, tá? Primeira coisa, respire, tá? Vai dar tudo certo, você está se preparando, você está procurando entender como funciona a prova, então você já tá na frente de muita gente. Segunda coisa, leia. Leia com muita atenção o que está sendo solicitado. Um erro muito comum dos candidatos é pular etapas, acabar, não lendo exatamente o que foi solicitado pela banca e fazer as coisas pela metade. Não deixe isso acontecer com você. Leia atentamente, tenha critério, para ler aí o que está sendo solicitado. Posicione-se, lembre-se sempre, uma coisa que a gente já comentou anteriormente. Um texto dissertativo argumentativo pede, solicita que você tenha um posicionamento. Então evite ficar em cima do muro. Uma hora você fala que sim, uma hora você fala que não, porque não dá certo, né? Você fica como aquela pessoa que não sabe para que lado ir. Então selecione uma opinião, seja convicto na opinião que você escolher. E lembre-se sempre de cuidar muito o texto base, qual é o autor, qual é o título, qual é a fonte, Tudo disso é importante, tá bom? Eu desejo para você uma boa prova, que você consiga tirar a nota que você tanto deseja para passar e que você consiga se sentir satisfeito consigo mesmo, Que você consiga falar que você deu o seu melhor, porque com certeza você vai ter dado.